Então, agora eu vou falar sobre a obra Ilíada. Bom, a Ilíada se trata do final da Guerra de Troia, mais precisamente no seu 10º ano, que vai falar quando os troianos seguraram a invasão, o cerco grego, e por isso os gregos eles se reuniram em uma praça e, liderados por Térteres, eles que influenciou eles a desertar, mas só que Ulisses ele repreendeu Térteres e por isso voltou a recomeçar. Eles foram com tudo, eles dividiram quem iria lutar a pé, quem iria lutar a cavalo, quem iria lutar com lanças. Outro fato interessante que aconteceu foi sobre a luta de Aquiles e Heitor, provocada pela deusa Atena. Aquiles ele saiu vitorioso, pois Atenas é como se estivesse do lado dele, porque assim que cada um foi lançando as lanças, até que a lança de Heitor acabou, e Atena deu mais uma lança para Aquiles. E Aquiles assim matou Heitor e o levou para o acampamento grego. Mas só que logo após Aquiles também morreu por uma flecha envenenada no seu calcanhar, que era o seu único ponto fraco. Porque quando ele nasceu, reza a lenda que sua mãe o mergulhou no lago mágico e ele era como se não pudesse ser ferido, mas só que o calcanhar foi onde a mãe dele pegou e foi o único lugar que não era mágico nele e ele era vulnerável. Então, resumindo, Troia ficou em chamas e a vitória foi dos gregos com a estratégia de Ulisses. Agora a Ludmilla ela vai falar sobre Odisseu, que vai ser Ulisses retornando para casa. Esse foi, Lida, um grande resumão. Agora eu vou estar falando sobre a Odisseia. A Odisseia ela foi escrita pelo poeta grego Homero. Ela é a segunda obra mais antiga da escrita ocidental. Ela narra as aventuras de Ulisses na sua viagem de volta a Ítaca após vencer a Guerra de Troia. A Odisseia ela é continuação da Ilíada, né? Que como a gente aprendeu aí com o Marcos, foi Ulisses quem armou, né, essa artimanha do cavalo de Troia, né? Que foi o que fez com que vencessem, né, a guerra. Os deuses se revoltaram muito com os gregos, porque eles não se contentaram apenas com vencer a guerra. Eles incendiaram a cidade, eles mataram homens e crianças, eles escravizaram as mulheres e então os deuses decidiram castigá-los. Vale a pena mencionar algumas das aventuras que ele passou, né? Ele chega à ilha de Nivacolapso, onde os marinheiros ficam encantados, né, pelas promessas, por ser uma região assim. Vale a pena é, Vale a pena mencionar algumas aventuras que Odisseu passou nessa longa viagem. Ele fica preso por um bom tempo, né, numa ilha chamada Nifacolapso. Ele ficou lá em razão, né, dos encantos e promessas, né, das mulheres, né, que estavam naquela ilha e que ficavam, né, encantando os marinheiros. Ele é aprisionado pelo deus Éolo, deus do vento. Ele é preso em um saco, né, e depois é lançado a nau, né, para lugares ainda mais distantes. E quando ele é lançado, ele vai ser arremessado a uma ilha da bruxa Circe, que transformou os marinheiros em porcos. Então, após isso, os viajantes ainda são presos novamente pelo Cíclope Polifermo. E aí ele tem que armar, né, uma estratégia para sair da prisão na caverna. E ainda uma muito interessante é que ele foi, né, Odisseu foi o único homem que escutou o canto das sereias e não morreu. Sim, ele tampou os ouvidos dos marinheiros com cera para que eles não escutassem, né, os cantos das sereias. As sereias eram peixes, né, com cabeça de mulheres, né, que ficavam cantando, atraindo, né, os marinheiros e assim matava eles. E enfim, depois de tudo isso que Odisseu passou, após 10 anos, ele chega à cidade de Ítaca. Civilização grega. Para compreender a civilização grega, é necessário saber que os gregos não viviam em um país ou em um estado-nação. O conjunto dessas cidades-estados, que significa um próprio governo, forma a Elade e os gregos eram conhecidos como elantos. A cidade-estado era conhecida como polis ou plural
ao de polis, que se deriva do termo político. O período de formação de polis grega é conhecido como período arcaico e compreende uma extensão de 2 séculos, indo de 800 a 500 a.C. Antes desse período, houve outros dois que serviam como base para o florescimento das principais cidades gregas, período pré-homérico de 2000 a 1100 a.C. E o período homérico de 1100 a 800 a.C. No período prevaleceram na região banhada pelo mar Egeu as civilizações micênica e minoica. Principais cidades formadas na Eládia foram Atenas, Esparta e Tebas. Os povos que formavam essas cidades viviam na migração do norte da Europa e eram chamados de povos indo-europeus. Os principais povos indo-europeus eram aqueus, dórios, jônios e eólios. Cada cidade possuía características próprias, o que unificavam era os próprios aspectos culturais, como a língua, cujo alfabeto foi desenvolvido no período arcaico. Por final, o período helenístico foi o único período da Grécia Antiga, ocorreu de 338 a 146 a.C., é a época em que a civilização romana começou a se tornar hegemônica, ou seja, houve uma junção cultural a fim de unificar e fortalecer a civilização em relação a outros povos. E a fundação. Segundo a tradição, os rústicos dórios invadiram a Lacônia e fundaram uma cidade que chamaram de Esparta. Conquistaram ainda, após muitos combates, toda a Lacônia e a Macênia. Os ilotas fizeram da população conquistar seus servos chamados de ilotas. Os conquistadores espartanos se tornaram donos das terras que eram cultivadas pelos ilotas. Os ilotas eram obrigados a dar aos espartanos uma porcentagem dos frutos, que era normalmente a metade desses frutos para os espartanos. Os ilotas não eram escravos, não eram propriedade dos espartanos, eles eram submetidos, mas formavam uma comunidade e parte, embora não tivessem direitos legais e pudessem ser mortos por qualquer espartano sem que esse sofresse nenhuma punição por essa morte de algum ilota. Apenas os espartanos e seus descendentes pertenciam ao grupo dos chamados iguais. Os espartanos eram proibidos de trabalhar e eram sustentados pelos trabalhos dos ilotas, mas tinham que se dedicar a assuntos da cidade. Os ilotas naturalmente não gostavam de alguns espartanos. Revoltaram-se várias e várias vezes, e uma das maiores revoltas que aconteceram chegou a ameaçar a soberania de Esparta. Ocorreu na Macênia no século 12 a.C. Após muitos anos, os rebeldes terminaram derrotados pelos espartanos. Os ilotas não eram prisioneiros nem escravos dos espartanos, e que eles sempre lutaram assim por essa meio que liberdade deles, entendeu? Mesmo eles não sendo escravos, ele tinha teve conflitos sociais com os espartanos. Esparta foi dominando cerca de 1/3 do Peloponeso e submetendo os conquistados às suas leis, fundando novas cidades e conhecendo outros povos e hábitos. Um grupo de dirigentes formava a Gerúsia, que era uma espécie de senado ou conselho e tribunal supremo. A Gerúsia era formada pelos 2 reis de Esparta, originários das famílias rivais e mais poderosas da cidade, e mais 28 anciãos, que eles eram escolhidos entre os nobres de nascimento com mais de 60 anos, e eles ocupavam esse cargo durante toda a vida. Além disso, Gerúsia significa conjunto de velhos. A Assembleia elegia também o éforo, que era uma espécie de prefeito com um mandado de 1 ano com poderes executivos. Porém, a Assembleia sempre era manipulada para que alguma camada prevalecesse no poder. Existia também a Rétria, que era uma espécie de relação entre os poderes. E ela basicamente dizia que a palavra final cabia ao grupo de anciãos e reis, que eram parte da aristocracia. Os homens de Esparta eram guerreiros e eles eram proibidos de fazer qualquer outra atividade que atrapalhasse sua carreira militar. E quando eles não estavam na guerra, eles estavam treinando em acampamentos, e eles nunca largavam as suas armas.
E eles tinham um método bem interessante na hora da guerra, que eles lutavam a pé e formavam as falanges, que eram umas fileiras, eram umas filas chamadas falanges. Eles avançavam contra o inimigo como se fosse um muro de lanças, um muro de lanças afiadas. Era uma forma bem interessante na guerra. Os meninos espartanos tinham uma educação bem rígida. Eles eram tirados dos seus pais aos 7 anos para poderem treinar na guerra. E, como de costume, os pais levavam os recém-nascidos para os anciãos. Se a criança fosse saudável, ela podia ficar com os pais até os 7 anos, senão elas eram jogadas do despenhadeiro abaixo. Os meninos espartanos eram treinados, eles eram chicoteados até sangrar, e eles eram ensinados a ser cruéis desde cedo, caçando e matando ilotas. E além disso, os meninos espartanos aprendiam a escrever e a ler apenas o necessário, já que a maior preocupação deles eram as